Deus é todo-poderoso. Nada é impossível para Ele. Ele pode mover montanhas, fazer o sol parar e curar o doente. Lemos no capítulo 4 do livro de Josué como Deus concluiu a grandiosa tarefa de trazer os israelitas para a terra prometida. Deus tirou os israelitas da escravidão e os guiou rumo à liberdade, assim como prometera. Deus não queria que os israelitas jamais esquecessem um feito tão grandioso como o que Ele realizou por eles, mas que se lembrassem para todo sempre que por meio de muitos milagres eles foram libertos da escravidão do Egito por um Deus detentor de todo o poder. Pense por um instante. Deus tem feito coisas maravilhosas em sua vida. Talvez Ele tenha curado você milagrosamente, ou quem sabe tenha livrado você da escravidão de um vício rumo à sua própria terra prometida. Hoje, separe um tempo para se lembrar dos maravilhosos feitos que o Senhor tem feito por você. Adore-o e comprometa-se com Ele de que você jamais esquecerá as coisas maravilhosas que Ele tem feito por você. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué, por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar, a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado, diante do povo. Os homens das tribos de Ruben, de Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar, à frente dos israelitas, como Moisés os tinha orientado. Cerca de 40.000 homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor, como a planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo o Israel, e eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. Então o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que carregam a arca da aliança que saiam do Jordão. E Josué lhes ordenou que saíssem. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão,
e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse-lhe aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais: o que significam essas pedras? Expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós até que os tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Josué 4:1-24. Uma das muitas maneiras que Deus usa para nos desenvolver é através da sabedoria dos outros, conforme Ele nos mostra sua sabedoria e ensinamentos por meio das pessoas que encontramos. 1 Pedro 5, do 1 ao 11, é uma das muitas passagens que enfatiza a importância de aconselhar os outros e estar disponível para Deus moldar outros à sua imagem. Quem são os mentores que o ajudaram a chegar ao patamar que você se encontra hoje em seu relacionamento com Deus? Um mentor pode ser um professor, um pastor, um familiar ou um amigo próximo que investiu sabedoria, conhecimento e experiência para aconselhá-lo em algum momento da vida. Jamais esqueça de tudo que eles fizeram por você. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não ajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. 1 Pedro 5, do 1 ao 11. O Salmo 91 fala sobre a fidelidade de Deus. Nesse salmo, lemos que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, aquele que nos salva e o nosso protetor. Este salmo se resume a um simples fato: Deus é sempre fiel, não importam as circunstâncias. Ele se faz presente quando os tempos são bons e também quando não são bons. Ele inclusive se faz presente mesmo quando você não percebe a sua presença. Cada um tem a própria experiência de crescimento na fé, mas a fidelidade de Deus é sempre igual. Como você tem experimentado a fidelidade de Deus em sua vida? Separe um tempo hoje para lembrar da fidelidade de Deus e como Ele o demonstrou em vários momentos da sua vida. Agradeça a Deus por sua fidelidade e conforte-se em saber que Ele estará sempre presente em sua vida.
Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 91, do 1 ao 16. O ato da comunhão é um ato de lembrança. No versículo 19, Jesus diz: Isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Quando tomamos a Santa Ceia, estamos lembrando o sacrifício definitivo que Cristo fez ao morrer na cruz pelos nossos pecados. Separe um tempo hoje para lembrar o sacrifício de Cristo. É por causa de sua morte e ressurreição que você tem hoje uma nova vida. Por isso, não esqueça jamais desse sacrifício definitivo que Cristo fez por nós. Seu futuro mudou para sempre. Se você se sentir à vontade, participe da ceia do Senhor hoje. Quando você ceia, faça como Jesus nos ordenou. E lembre-se dele enquanto participa da Santa Ceia. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o Cordeiro Pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa, e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Lucas 22, 7, 19. Se você recebeu a Cristo como seu Salvador, então você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Durante a última semana você olhou para o passado para lembrar do poder de Deus, de sua fidelidade, daqueles que Deus usou para fazer você crescer como pessoa, e o último sacrifício que Cristo fez por nós. Hoje reflita nas palavras de 2 Coríntios 5, do 11 ao 21, sobre o poder
de redenção, do perdão de Deus. Não há nada mais poderoso, fiel, sacrificial, transformador de vidas que o perdão que Deus nos dá através de seu Filho Jesus Cristo. Hoje, lembre-se da mudança de vida que você experimentou através do perdão de Deus. Esqueça completamente a vida antiga e, em vez disso, lembre-se do dia em que sua vida mudou para sempre. Louve a Deus e agradeça a Ele pela vida nova em Cristo. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências, e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos: reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, do 11 ao 21. Senhor, eu te agradeço porque sei que em todas as provações e tribulações que eu tiver que enfrentar nessa vida, terei a vitória em Cristo. Mesmo que minha vida esteja sendo bombardeada por todos os lados, em todas as áreas, sei que o Senhor não se esqueceu de mim. A sua palavra diz que nenhuma provação será maior do que a minha capacidade de suportá-la, e que o Senhor me daria livramento. Que a sua palavra se cumpra, então, na minha vida, e derrame do seu amor e da sua misericórdia sobre mim e minha casa. Pai, entrego em suas mãos todos os meus relacionamentos e peço para que os abençoe, que sua paz reine sobre eles e que eles possam glorificar ao seu nome acima de qualquer outra coisa. Dê-me sabedoria para escolher minhas amizades, a fim de não andar com pessoas que me desviem do seu caminho, e discernimento e força para eu me separar daquelas que exercem influência negativa. Que a sensação de solidão não me aproxime de quem não é do seu agrado. Meu Senhor, lembre-me diariamente que somente o Deus da minha salvação pode preencher o vazio do meu coração. Meu Deus, eu me coloco na sua santa presença neste dia para te agradecer por tudo o que o Senhor tem feito em minha vida. Pai, como é bom saber que as suas mãos estão sobre mim e o seu amor e misericórdia são presentes em minha vida. Mesmo diante de tantas dificuldades e situações que parecem não ter mais solução, o Senhor faz o impossível e restaura o que foi perdido. Obrigado, Jesus, pelos milagres que eu vejo em minha vida e também pelos que eu não consigo enxergar. Obrigado por restaurar os ossos que um dia estavam secos. Em nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço. Amém.